Comigo em Mateus capítulo 7, os versos de 22 a 23. Mateus capítulo 7, versos 22 a 23. Olha o que Jesus diz aqui. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O Senhor Jesus nos diz aqui que naquele dia há pessoas que chegarão diante dele e dirão: Senhor, Senhor, tu não tens sido o nosso Senhor, nós não temos te seguido, nós não temos andado com teu povo e não temos feito coisas grandiosas, nós não temos expulsado demônios, feito milagres em teu nome. Eram pessoas que professavam Jesus como Senhor e que diziam fazer coisas grandiosas em nome do Senhor Jesus. Mas ele diz: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Porque estas pessoas eram como aquelas que Isaías menciona, que louvavam o Senhor com os lábios, mas o seu coração estava longe dele. Pessoas desviadas, mas dentro da igreja. É muito interessante, no livro de Apocalipse, as cartas que João escreve às igrejas. E há uma das igrejas para a qual ele diz assim, Jesus falando, né? Jesus diz assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com vocês. Algumas pessoas usam esse versículo para falar do apelo, né? Do evangelho. Então, Jesus está batendo na porta do seu coração. Se você crê no Senhor, ele vai entrar. Mas ele não vai arrombar a porta porque ele é educado, né? Mas o texto não está falando disso. O texto está falando de uma igreja que está reunida, ceando. Mas o Senhor da ceia, o Senhor da igreja, está do lado de fora da igreja. Está batendo na igreja, pedindo para entrar. Há pessoas, irmãos, portanto, que estão desviadas de Cristo, desviadas da fé, mas ainda estão na igreja. E é sobre isso que eu queria falar um pouco com os irmãos hoje. Falar um pouco e observarmos aqui na palavra de Deus em Filipenses 3. E eu queria dizer mais: todo aquele que em algum momento abandona fisicamente a igreja, todo aquele que em algum momento rompe a comunhão com o povo de Deus, vai embora da igreja e não quer mais papo nenhum com as coisas do Senhor, todo esse que toma essa decisão, durante algum tempo da sua vida, ele já havia abandonado a fé em seu coração. E ele continuou indo para a igreja durante algum tempo, desviado, mas dentro da igreja. Paulo, ele conhecia bem esse perigo. E é por isso que ele vai nos ajudar aqui a como identificar pessoas que estão desviadas. O que Paulo começa dizendo para nós é que há um padrão de fé. Há um padrão a ser observado na vida dos crentes. Há um padrão a ser imitado, inclusive. Ele começa dizendo aí no verso 17, capítulo 3 de Filipenses, verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Vamos por partes aqui. Primeiro, sedes imitadores. A palavra aqui, literalmente, a palavra grega é sumimimetes. Sumimimetes. Né? Sam aqui seria juntos, todos juntos. E mimetes é uma palavra muito parecida com uma em português que a gente tem, né?
mímica, ok? A ideia, então, aqui é de imitar mesmo, de ver o que o apóstolo Paulo está fazendo e repetir aquilo que ele está fazendo na sua vida. Só que ele não diz para alguém em especial fazer isso. Ele diz, vocês juntos façam isso. É uma palavra aqui para a igreja. É uma palavra geral para todos os crentes. Ele está dizendo, irmãos, toda a igreja deveria imitar, deveria fazer aquilo que eu estou fazendo, ok? E mais do que isso, ele diz assim, e observai, a ideia aqui é de prestar bastante atenção, olhar ali com atenção, exatamente para poder perceber o que está sendo feito e imitar aquilo que está sendo feito. Então ele diz, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. A palavra para modelo aqui é tipos. A ideia é, vejam as pessoas que têm vivido o mesmo tipo de vida, o mesmo padrão que vocês viram em mim. Observai aqueles que têm o mesmo tipo de vida que viste em nós. Paulo aqui já inclui mais pessoas do que ele mesmo. Ele fala aqui, provavelmente incluindo Timóteo, que é alguém que está escrevendo essa carta junto com ele. Mas provavelmente Paulo, ele era um apóstolo de Cristo Jesus. E o nós aqui deveria incluir todos aqueles que seguiam esse padrão apostólico, padrão dos apóstolos do Novo Testamento, padrão daqueles que receberam a palavra de Deus e pregavam essa palavra com fidelidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, irmãos, há um padrão, há um modelo que é observável, não só na minha vida, mas em todos aqueles que são fiéis ao Senhor, eles têm esse mesmo padrão de vida. Vocês devem observar com atenção. Pessoas que passaram pela igreja de Filipos aqui, aqueles que foram até vocês e viveram e tinham a mesma doutrina, o mesmo comportamento que vocês viram em mim e em nós. Em mim, em Timóteo, nos cooperadores, aqueles que pregaram o evangelho com fidelidade para vocês. Então aqui, irmãos, crentes, eles possuem personalidades diferentes. Alguns são mais alegres, outros são mais introvertidos, né? Alguns já são mais, não é aquela palavra, né? Sanguíneos, né? Outros são mais calmos. Crentes possuem jeitos, né? Trejeitos diferentes. Alguns se arrumam de um jeito, outros do outro, né? Gostam de determinadas coisas diferentes também, têm gostos diferentes. Porém, irmãos, há algo em comum na vida de todos os crentes de verdade. Há um padrão que pode ser percebido e que deve ser imitado por aqueles que andam com Cristo Jesus. A ausência desse padrão, ela deve acender um alerta para nós. Tem alguma coisa errada. Se alguém diz que é crente em Cristo Jesus, mas a gente olha para a vida daquela pessoa e a gente não consegue observar esse padrão, tem alguma coisa errada. Agora, às vezes a gente não sabe objetivamente que padrão é esse. Às vezes a gente pergunta, como é que é? O que é que tem que ter na vida do crente? Às vezes a gente tem dificuldade de responder essa pergunta. Mas instintivamente, aqueles que são crentes genuínos, instintivamente eles sabem o padrão. É por isso que às vezes eles olham para a vida de alguém e dizem assim, rapaz, eu não sei o que é que tem de errado, mas não me parece que essa pessoa está vivendo como um crente. Eu não consigo identificar um pecado específico assim. Não tenho nada que eu possa usar para dizer, olha, você está vivendo no pecado. Mas tem algo que eu observo assim e que me parece muito estranho. E que me parece que essa pessoa não está andando com Jesus. Porque há um padrão. Ok? Agora, como eu disse, isso daqui não é apenas uma palavra para alguém que deseja ser, por exemplo, um pastor. Paulo está dizendo, olha, aqueles que querem ser pastores, então imitem a mim. Imitem os que têm andado conforme esse padrão. Não é uma palavra para aqueles que querem ser líderes, eu quero ser líder do louvor, eu quero ser líder de um ministério, de casais e dos homens, etc. Não é uma palavra para aqueles que querem ser missionários, não é uma palavra para aqueles que querem ser diáconos,
Essa é uma palavra para toda a igreja. Todos vocês juntos imitem o padrão que vocês viram em mim e viram nos homens de Deus. Tem pessoas que a gente olha e a gente não sabe identificar se aquela pessoa ela está viva com Cristo ou se ela está morta espiritualmente. A Bíblia diz, antes vocês estavam mortos espiritualmente, nos vossos delitos e pecados, mas Cristo vos deu vida. Tem gente que ainda não sabe. Ele está morto ou está vivo? Tem gente que a gente olha e a gente já diz logo, né? Rapaz, esqueceram de avisar para ele que o cemitério da Itatinga já fechou, né? Para ele ir para lá. Porque esse aqui eu estou vendo que ele está morto espiritualmente. Mas tem alguns que estão tão apáticos na fé, estão andando vidas tão desajustadas, a gente não consegue observar esse padrão com clareza na vida dele e a gente fica na dúvida. É claro também que você pode entender o padrão de uma maneira errada. Você pode ter um padrão de avaliação errado para olhar e dizer, esse aqui é crente, esse aqui está desviado. Infelizmente, a gente tem uma cultura evangélica que acrescentou muitas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, como se fossem padrões de exame se aquela pessoa é um crente de verdade ou não. Estou andando na rua, lá vem um irmão de bermuda. Eu já ia estendendo a mão para dizer a paz do Senhor para o irmão, eu escondi o braço porque está desviado, está de bermuda. Onde é que na palavra de Deus, nas Escrituras, a gente encontra que isso é um padrão? Mas às vezes as pessoas colocam a roupa como critério, se a mulher está de brinco, se ela não está, se está de colar, se não está. Coloca como padrão se a pessoa tem uma tatuagem, se ela não tem. Vixe, não tem uma tatuagem, é desviado aquilo. Não, tenho certeza que não é de Deus, né? Tem igrejas que inclusive colocam até o seguinte, olha, se ele foi batizado, não foi na minha igreja, então ele não é crente, está desviado. Isso não tem nada a ver com o padrão que Paulo está apresentando aqui para nós. Tem pessoas que criam tantas regras antibíblicas, para avaliar a fé de alguém, que no final das contas elas se encontram dizendo assim, rapaz, eu estou nessa igreja aí, mas eu tenho a suspeita de que só eu e a minha esposa é que somos crentes. E às vezes eu suspeito dela também não ser muito crente. Ela briga comigo. Acho que só eu que vou ser salvo no final. Por causa das minhas regras. Regras que eu construí, que eu aplico para mim, e que eu acho que todo mundo deveria fazer igual a mim, e se não faz, não está aqui dentro do padrão. Mas o padrão que Paulo estabelece para nós, o padrão dele, o padrão da comunidade apostólica, aqueles que andam segundo a doutrina dos apóstolos, ok? O que é então que Paulo espera que nós imitemos? Qual é esse padrão? O que é que nós vemos em Paulo que deveria estar presente na vida de cada crente? O que é que nós vemos nos apóstolos, no ensino de Jesus, que deveria fazer parte da vida de cada crente? Deveríamos enxergar isso na vida de cada crente. E se faltar isso, nós deveríamos olhar e dizer, eu creio que essa pessoa está afastada da fé. Não importa se ela tem vindo cada domingo para a igreja, mas está faltando isso na sua vida. Primeira coisa que nós vemos na vida de Paulo que deve ser imitado é o seu amor por Cristo. Seu amor por Cristo Jesus. Paulo vai dizer lá no capítulo 1 de Filipenses, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, porque eu vou para a presença de Cristo. Paulo é apaixonado por Cristo. E por causa disso ele diz, é um privilégio. Não só temos recebido do Senhor a graça dele, mas a graça inclusive de sofrermos por ele. Paulo ama tanto a Cristo que sofrer por Jesus é um prêmio, é um privilégio. E Paulo diz, vocês devem andar dessa maneira. Vocês devem ter o mesmo pensamento que eu nestas coisas.
algo que nós devemos imitar, algo que todo crente tem que ter, é essa paixão por Cristo, esse amor por Cristo, essa disposição de sofrer por Cristo, de morrer por Cristo, se necessário for. Outra coisa que nós vemos é o amor de Paulo pela igreja. Ele diz aqui em Filipenses: irmãos, vocês devem pensar dessa maneira. Vocês devem ter o mesmo pensamento que vocês viram em Cristo Jesus, que era o mesmo pensamento que Paulo tinha. Qual era esse pensamento? Ele diz: vocês devem estar dispostos a pensar não só nos seus próprios interesses, mas nos interesses dos outros também. Isso fala do amor de Paulo pela igreja, do amor que cada crente tem que ter uns pelos outros. E amor não é só achar o irmão legal, não é só achar o irmão gente boa, não é só dar um presente no dia do aniversário do irmão. Amor é estar disposto, às vezes, a negar a mim mesmo, a sacrificar a mim mesmo. Uma coisa que era legítima para mim, eu deixar de lado porque é mais urgente cuidar do irmão, porque é mais necessário na vida do irmão. Amor tem a ver com doação sacrificial. É assim que Deus, ele sempre fala de como o seu amor se manifesta. Deus nos amou como? Entregando o seu filho, sacrificando o seu filho. Cristo nos amou como? Se entregando por nós, se sacrificando por nós. Isso nós devemos imitar na vida de Paulo. Paulo, ele diz assim: eu estou alegre, aqui em Filipenses. Alegre por me entregar como a libação sobre o sacrifício de vocês. A libação era era o derramar do vinho ou do azeite sobre o animal que estava sendo queimado. Paulo entendia que a vida dele podia ser simplesmente assim derramada. Ele podia morrer em favor daqueles irmãos e para ele aquilo era uma alegria, um privilégio. Nós devemos imitar Paulo nisso aqui também. Mas aqui eu não quero dizer que nós devemos imitar Paulo apenas em sentimentos, apenas em pensamentos, em desejos. Mas Paulo, ele coloca para nós uma maneira bem prática de imitar. Ainda no verso 17, quando ele diz: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam. Às vezes na sua versão vem assim, vivem, né? Mas literalmente é andam. Isso tem a ver com prática. Isso tem a ver com comportamento prático. O caminhar, a vida na mentalidade hebraica, muitas vezes ela era apresentada como se fosse um caminho. E Paulo está dizendo: olhem para mim, olhem para os homens de Deus que andam segundo a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, vejam como é que a gente anda, veja qual é a nossa conduta, veja como é o nosso comportamento. Vocês devem ter isso na vida de vocês. Paulo já falou nessa carta sobre praticar a justiça como um dos frutos que aparece na vida daquele que é crente de verdade. Então nós devemos também enxergar esse padrão na vida dos crentes. Como é que eles se comportam? Se eles amam a justiça, se eles buscam fazer a vontade do Senhor, se eles são honestos, se eles não andam em imoralidades, mas buscando pureza. Isso também tem que aparecer na nossa vida. O crente não é mais quem ele era. Ele foi tirado das trevas para a luz. Paulo vai dizer lá em Efésios: aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para ter com que socorrer, não apenas a si mesmo, mas os seus irmãos também. O Senhor nos livrou da imundície, da lama preta de pecado onde estávamos enfiados. E Ele nos lavou, Ele nos limpou. Paulo vai dizer em 1 Coríntios: mas fostes lavados. Vocês eram isso, mas vocês foram lavados. A nossa prática, a nossa vida, ela deve ser diferente. Isso deve aparecer. É o padrão daqueles que andam com Jesus. Vida nova. Nós devemos amar a Cristo. Devemos amar o povo de Cristo. E devemos viver como novas criaturas que o Senhor Jesus nos comprou para ser. A pergunta para nós é: essas marcas aparecem em nós? Essas marcas apareciam em Paulo. Apareciam no povo de Deus.
Mas elas aparecem em nós? Elas aparecem na nossa vida? Será que você poderia dizer para as pessoas: imitem a mim? O que vocês veem em mim? Pronto, é assim que você tem que viver. É isso que você tem que fazer. É assim que você tem que andar. Nós deveríamos ser capazes de dizer isso. Afinal de contas, nós não estamos andando com Jesus. O discipulado, o que é o discipulado? Se não andar ao lado da pessoa, mostrando para ela não apenas com palavras, mas com a nossa vida, como é a vida de um discípulo de Jesus. Ensinando ela a me imitar, eu imitar Jesus. Esses dias eu estava conversando com um irmão e ele disse para mim assim: pastor, eu fiquei muito feliz por causa do contato que eu tive com o Abel, irmão Abel. Eu vou dar esse exemplo aqui. Porque eu vi o desejo dele de andar com Jesus. E eu quero imitar ele nisso. Eu quero andar com Jesus como eu tenho visto ele buscando Jesus. As pessoas deveriam olhar para nós e ver isso. Outra pergunta que eu queria fazer é: como é que a igreja seria se as pessoas que estão na igreja, elas começassem a imitar você? Como a nossa igreja seria? Será que domingo que vem a gente ia ter culto? Se todo mundo imitasse você? Talvez não, né? Porque tem culto que o irmão simplesmente desaparece. Será que a igreja ela ia ter condições de ter esses instrumentos aqui para a gente fazer o louvor? Talvez não, né? Porque o irmão, quando, sei lá, bate assim à vontade, ele vai e bota R$ 1 dentro da salva, né? Talvez a gente não tivesse ainda condições de adquirir essas coisas. Comprar um terreno para construir a igreja. Os irmãos hoje, pastor, você está bronzeado, foi para a praia? Não, estava lá no terreno, né? Começamos hoje a mexer lá para ver se a gente começa a construir. Mas será? Será que a gente ia chegar na igreja e ia ter cadeira aqui para a gente sentar? O ambiente ia estar aqui arrumado, limpo? Se as pessoas imitassem o tipo de cristianismo que você vive? Será que haveriam pessoas sendo salvas nessa cidade? Se os irmãos começassem a imitar a maneira como você prega o evangelho para outras pessoas? Ou a maneira como você não prega o evangelho para outras pessoas? Como a igreja seria se as pessoas imitassem você? Paulo diz: sede meus imitadores. Os crentes andam segundo esse padrão aqui. Olhem para esse padrão, imitem eles. Ame Jesus. Ame a igreja. Vivam como novas criaturas. Irmãos, se você olha para isso daqui e pensa: se a igreja imitasse a minha vida, a igreja estaria perdida. Porque eu tenho vivido muito longe desse padrão. Então a realidade na sua vida pode ser a seguinte: talvez você esteja num estado de graça muito baixo. Talvez você esteja vivendo assim em um estado de extrema frieza, esteja passando por um deserto espiritual, onde você não sente sabor de Cristo. Talvez você esteja passando por um momento de imaturidade espiritual, onde você talvez ainda não saiba direito como viver para Cristo. Ou talvez você esteja como Paulo disse para os coríntios: eu não posso falar a espirituais, tenho que falar a vocês como a carnais, como a meninos em Cristo. Vocês já não deveriam ser mais meninos em Cristo. Mas eu tenho que falar a vocês como pessoas que ainda estão pensando a vida com a mesma mentalidade de quem ainda não tinha Jesus. Então talvez você esteja num nível baixo de graça. Ou a realidade pode ser pior. Talvez você esteja simplesmente desviado da fé, mas dentro da igreja. E a sua segurança está não no relacionamento que você tem com Jesus, a sua vida com Jesus, mas simplesmente no fato de que você vem domingo após domingo se arrastando para cá.
Paulo, ele vai continuar aqui no verso 18, dizendo o seguinte: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês devem andar como eu, seguindo o padrão desse povo aqui. Mas tem muitos entre nós que andam de uma maneira diferente. Tem muitos entre nós que Paulo caracteriza aqui essas pessoas como inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz. Quem são esses inimigos da cruz? Há basicamente dois tipos. Tem aquelas pessoas que entendem que não precisam da cruz. Essas pessoas, elas distorcem a cruz. E elas começam a entender que elas podem entrar num relacionamento verdadeiro com Deus, não pela cruz, mas pelo que elas fazem. Elas são inimigas da cruz porque elas estão lutando contra, estão rejeitando o único meio pelo qual Deus colocou para que nós nos relacionássemos com Ele, que é a cruz de Cristo. Deus, Ele nos declara justos. A doutrina da justificação pela fé somente. Ele nos declara justos por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Nós não somos aceitos pelos nossos méritos, pois nós não temos nenhum. Nós somos aceitos pelos méritos dele, porque ele morreu por nós. E quando nós ouvimos a boa notícia do que ele fez por nós, nós simplesmente confiamos. Nós simplesmente cremos. Nós simplesmente estendemos as mãos e dizemos: obrigado, Senhor, foi por mim. Mas havia e há pessoas ainda que entendem que não, que nós somos aceitos por causa da nossa performance. Paulo, ele já descreveu no começo do capítulo 3 aqui, um grupo que a gente costuma chamar de judaizantes. Ele diz que esse grupo, ele chama assim, eles são cães, eles são falsos obreiros. Pessoas que estavam dentro da igreja, mas desviadas. Esse grupo, ele dizia, Cristo somente não é suficiente. É Cristo mais eu cumprindo a lei perfeitamente. Cristo mais os meus méritos. Cristo mais os meus esforços. Esses são inimigos da cruz. Mas há um segundo grupo que simplesmente diz assim: eu não me importo com a cruz. A cruz, irmãos, ela não é apenas o meio pelo qual nós somos aceitos por Deus. Mas uma vez que nós somos aceitos por Deus, o Senhor Jesus nos chama agora a vivermos a vida crucificada. Ele diz: quer vir após mim? Tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E não é disso que Paulo está falando para nós aqui há muito tempo. Não é isso que ele diz. Negue-se a si mesmo, não olhe só para os seus próprios interesses, olhe para os interesses dos outros também. Não é isso que ele disse. Eu desejo participar com Cristo nos seus sofrimentos, para que eu possa experimentar o poder da sua ressurreição, que me capacita a suportar tudo por Ele, e naquele dia ser achado com Ele. Paulo está falando do quê? A vida crucificada. Eu quero viver com Cristo, suportar tudo por Cristo, negar o que precisa ser negado por Cristo, viver para Ele. Mas há pessoas que vivem uma vida desleixada, que entendem que o sofrimento, a autonegação, abandonar algumas coisas, isso não é necessário na vida cristã. Nos dias de Paulo havia um grupo, os gnósticos, achavam que eles eram salvos por causa de um conhecimento mais elevado que eles receberam. Isso era suficiente. E eles faziam uma distinção entre o corpo e o espírito, onde eles diziam: o espírito é bom, o corpo é mau. O espírito vai ser salvo, o espírito vai voltar para Deus, mas o corpo vai ser destruído, porque esse corpo não presta para nada. Então, se esse corpo já vai ser destruído mesmo, o que a gente faz?
Continua entregando esse corpo a essas paixões. E eles viviam então como libertinos, se entregando a toda sorte de paixões. Muito interessante, Paulo lá em Romanos vai dizer assim, nós vamos pecar mais para que a graça de Deus seja ainda mais abundante? De jeito nenhum. Mas algumas pessoas não estão nem aí para a vida crucificada. Elas querem os prazeres. Elas querem se entregar aos prazeres. E elas começam a inventar desculpas teológicas para continuar no pecado. No final, Deus não se importa com isso. Há coisas muito piores, há tantas pessoas piores do que eu. No final, Deus vai me receber. É só por causa disso, só esse pecadinho aí? Não julgueis. Não julgueis. Ninguém pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Coitado de você, terrível coisa cair nas mãos do Senhor. Eu penso aqui que Paulo, ele tem em mente em especial esse segundo grupo. Ambos se diziam crentes. Se diziam pessoas, pregavam. Eles saíam das suas casas, enfrentavam dificuldades, viajavam longas distâncias, chegavam até as igrejas e pregavam suas doutrinas, suas falsas doutrinas. Paulo está aqui tendo esse cuidado, essa preocupação com a igreja, está dizendo, olha, tem gente aí que se diz crente, mas que está desviado, olha para a vida deles, olha o que eles estão pregando. Gente, não imitem eles. Imitem o que vocês viram em nós. Olha a descrição que Paulo faz no verso 19. Ele diz assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Deus deles, ele equipara ao seu estômago. O que ele quer dizer com isso? Deus aqui é a figura de autoridade, aquele que governa suas vidas, aquele que é o seu bem mais precioso, aquele que você não pode viver sem, você não pode perder. Para essas pessoas, a autoridade, o que governa suas vidas, o que elas não podem perder, o seu bem mais precioso é o estômago. E o estômago aqui, entenda como os seus prazeres, os seus apetites. É isso que governa a minha vida. Os meus apetites, os meus prazeres, aquilo que eu quero experimentar. Eu não posso viver sem isso. O Deus deles é o seu estômago. A glória deles é a vergonha. Na minha tradução ele colocou: a glória deles está na sua infâmia. Mas a ideia aqui é de vergonha. Aquilo no que eles se alegram, a sua glória, no que eles se gloriam, aquilo no que eles buscam, a forma como eles adoram, já que ele está usando a figura de divindade aqui, é vergonhosa. A vergonha que ela está ligada a atos vergonhosos, práticas vergonhosas. Práticas essas que só servem aos seus apetites. Porque o Deus deles são os prazeres, eles estão dispostos a praticar tudo aquilo que é vergonhoso para adorar esse Deus, os seus prazeres. Para satisfazer esse Deus, os seus prazeres. E ele diz também que a mentalidade deles é terrena. Ele fala, visto que só se preocupam, aqui a ideia de mentalidade, a ideia de atitude, também com as coisas terrenas. A ideia de coisas terrenas aqui é que tudo que eles pensam, a forma como eles agem, as motivações deles, as atitudes deles, tudo está ligado somente a esse mundo aqui, a essa vida aqui, ao que eles podem experimentar e conquistar aqui.
Não há nada além disso. Eles vivem a vida por isso aqui somente. Então aqui está o perfil dessas pessoas que caminham como inimigos da cruz. Eles rejeitam a cruz, eles não se importam com a cruz. O que eles se importam é com seus prazeres. Eles não estão dispostos a sacrificar nada, a abandonar nada, a negar a si mesmos, a tomar a cruz, a viver a vida crucificada, porque tudo o que importa para eles são seus apetites. Paulo viu pessoas assim. Pessoas que durante um tempo estavam dentro da igreja e que depois abandonaram a fé, se desviaram da fé. Mas ele viu pessoas que continuaram desviadas dentro da igreja, porque continuavam abraçando essa mesma mentalidade. Tinham esse mesmo perfil aqui. Paulo, eu já falei, brigou com os judaizantes. Escreveu a carta aos Gálatas para combater esses homens que estavam lá tentando desviar a igreja. Paulo, ele viu irmãos seguindo tanto os judaizantes quanto seguindo os libertinos, os gnósticos. Escreveu cartas para combater essas heresias, como Colossenses, por exemplo. Paulo viu um dos seus cooperadores, Demas, amar o presente século. Abandonar tudo porque amou o presente século. Paulo viu Alexandre o Latueiro fazer muitos males a ele, porque ele estava desviado dentro da igreja. Cuidado, irmãos. Será que ao analisar a sua própria vida e comparar com esse perfil que Paulo apresenta para nós, alguém que só vive em busca de prazeres mundanos, que está correndo, valorizando, vivendo por coisas que vão passar, pelas coisas desse mundo apenas, depositando toda a sua esperança em alegria e felicidade nessas coisas aqui, sem disposição para negar nada, porque tudo que importa é alcançar essas coisas aqui. Será que você vê em você essa realidade? Toda a sua glória nesse mundo. Será que se você fosse abrir com um irmão que é crente mesmo, você olha e diz assim, pá, aquele ali é crente. Será que você não ficaria envergonhado de abrir o seu coração e dizer o que move? Quais são os teus sonhos? O que você espera da vida? Qual é a fonte da sua alegria? O que vai te dar prazer? Será que você não ficaria envergonhado? Porque você está correndo igual a esse mundo, buscando as mesmas coisas que esse mundo está atrás somente. As coisas de Deus estão lá, no final da fila, se é que ainda estão lá. Paulo diz que a gente deve botar a nossa mente nas coisas do alto. Mas já faz tempo que eu não olho para cima. Porque os meus olhos, a minha vida é correr, e buscar, e almejar, e desejar coisas que vão passar. E eu me sacrifico por elas. Eu me esforço por elas e por elas somente. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero passear. Eu quero frequentar os melhores restaurantes. Eu quero encher a minha timeline, o meu Instagram, com as fotos mais maravilhosas do que esse mundo tem para oferecer. Esse é o meu objetivo de vida. É por isso que eu trabalho, é por isso que eu acordo cedo, é por isso que eu faço tudo o que eu faço. Para ter essas coisas, esse é o alvo, esse é o Deus da minha vida. Os prazeres, o meu prazer, toda a minha alegria está aí. Eu não posso me comprometer muito com esse chamado radical de Jesus para a minha vida. Porque eu não posso sacrificar nada. Eu não posso perder nada. Se eu não alcançar estas coisas, se eu não estiver no caminho para alcançar essas coisas, andando em busca dessas coisas, eu posso perdê-las. Não é por isso que eu não me comprometo com a igreja. É por isso que eu não me comprometo com a obra.
É por isso que eu não posso me dedicar. Eu tenho que perder os cultos. Por quê? Porque eu vou estudar, pastor. Alcançar minha... Não é algo importante? A carreira, o trabalho, não é algo importante? É. Então, eu posso sacrificar algumas coisas em prol disso. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Eu estou dizendo que você não deve ser responsável. Você não deve trabalhar, buscar realmente melhorar de vida. Mas qual é o objetivo disso? Se não for o reino de Deus, tem alguma coisa errada aí. Irmãos, eu tenho, acho, desde 2011, né? Fazer 10 anos que eu estou dentro de uma sala de aula. 10 anos que eu estou lá, estudando lá teologia. Fiz seminário, validação, estou terminando agora o mestrado esse ano. Quantos cultos eu perdi? Porque eu precisava estudar. Porque eu precisava ler 2.000 páginas de um livro. Porque eu precisava escrever uma resenha. Eu sou super crente? Não. Quantos crentes eu encontrei que fizeram exatamente a mesma coisa? Isso significa o quê? Que às vezes eu vou ter que dormir mais tarde. Ou que às vezes eu vou ter que acordar mais cedo. Mas que eu não vou negligenciar as coisas de Deus por estas coisas. Eu vou me esforçar em ambas. Aqui eu estou dando um exemplo apenas. Há pessoas que estão achando que a sua felicidade, sua alegria está numa mulher, num homem. E não importa o que Deus diz a respeito dessa mulher ou desse homem. Se a palavra de Deus diz não é para você, não importa. Essas pessoas estão tapando seus ouvidos porque o que importa são os seus prazeres. Elas acham que a alegria delas está nisso. Quando Deus é a fonte de toda alegria, quando não há alegria fora da vontade de Deus, elas estão se enganando. Porque elas criaram outro Deus para elas. Correndo em busca da curtição. Vivendo como se não houvesse amanhã. Porque para eles, de fato, não há. Paulo diz, o fim destes é a destruição. Paulo diz aí no verso 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando. Qual é a atitude de Paulo ao pensar nessas pessoas? Paulo diz, irmãos, eu choro. Enquanto Paulo escrevia essa carta, ele diz, eu estou derramando lágrimas. Ele lembrava dessas pessoas. Pessoas que ou estavam longe, que tinham se desviado e abandonado a igreja, ou pessoas que estavam dentro da igreja, mas vivendo como desviados. E Paulo lembrava, eu lembro dessas pessoas, eu choro. Eu me derramo em lágrimas. Paulo era sensível a essa realidade. Por quê? Ele diz, são inimigas da cruz de Cristo, verso 19, o destino deles é a perdição ou a destruição. Literalmente é isso. Essas coisas não entregam o que elas prometem. Elas prometem alegria, felicidade, prazer. Mas o que elas entregam no final é destruição, é perdição. Irmãos, essa palavra aqui usada para perdição, ela está em contraste com o que Paulo vai dizer logo em seguida, no verso 20, pois a nossa pátria está nos céus. A perdição aqui, a destruição aqui, é o oposto dos céus. Veja, ainda no capítulo 1 de Filipenses, verso 28, olha como ele contrasta aqui a destruição, a perdição. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é a destruição, é a mesma palavra, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Perdição é o oposto de salvação. Do que Paulo está falando aqui? Dá uma olhadinha comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 6 a 8. Depois de Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses.
1, versos de 6 a 8. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo está falando, esses crentes aqui viviam exatamente como ele. Eles eram modelo, eram padrão para os outros. Agora, verso 9 em diante, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando vossos ídolos, eles abandonaram. Vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, o que nos livra da ira vindoura. Estes abandonaram tudo por Cristo, se tornaram padrão, modelo para outros. Mas há aqueles que um dia encontrarão a ira vindoura, e Cristo não os livrará. Para eles, o fim deles é perdição, destruição, é a ira que está vindo lá no fim. Dá uma olhadinha comigo em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, a destruição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O oposto da destruição, da perdição, é a vida eterna. A gente leu aqui Marcos capítulo 9, versos 43 a 49 no início do culto. O que ele diz? Se teu braço, se o teu olho, se algo te faz tropeçar, arranca. Porque é melhor você entrar sem uma parte, sem um membro do teu corpo no céu, do que você entrar com o corpo inteiro no inferno, onde o bicho nunca morre. A descrição que Paulo faz e que Jesus faz dessa destruição futura, dessa ira futura, essa ira vindoura, é o que Jesus chama em outro lugar de castigo eterno. É um lugar de ira, um lugar de destruição, de punição, mas onde o bicho nunca morre. Onde nunca há uma destruição completa e total, apenas um sofrimento que jamais acaba. Olha comigo Apocalipse, capítulo 19, verso 20. Apocalipse 19, 20. Olha o que ele diz. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. A destruição é o símbolo aqui dela, é um lago de fogo ardente. Agora, ainda em Apocalipse, volta para o capítulo 14, versos 9 e 11. Ele diz: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte
ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Não tem descanso de dia e de noite, é apenas tormento pelos séculos dos séculos. O que Paulo está falando aqui? O fim deles é este aqui. Será que quando nós pensamos em pessoas que estão caminhando sem Cristo para esse destino aqui, por que lágrimas não brotam dos nossos olhos como Paulo? Será que é porque nós nos esquecemos de quão terrível é o destino? Será que nos esquecemos desse dia terrível de destruição eterna, sem descanso, sofrimento por todos os séculos? Ou será que simplesmente nós não cremos mais nessas verdades? Paulo cria com convicção. Por isso, ao pensar nessas pessoas, inimigos da cruz de Cristo, mas ainda assim ele diz: irmãos, eu escrevo e eu choro enquanto eu digo isso para vocês, porque eu sei para onde eles estão indo, eu sei o que eles vão encontrar no final. Quantas pessoas nós não conhecemos, que andavam conosco, mas que hoje estão trilhando esse caminho aqui, se entregaram a esse caminho aqui. Quantos nós olhamos às vezes no nosso meio e nós não sabemos. Nós não conseguimos enxergar o padrão, esse amor por Cristo, esse desejo por viver para Ele, por abandonar o que for, sofrer o que for por Ele, e a gente fica. Para onde eles estão caminhando? Isso deveria, irmãos, nos deixar em extremo estado de alerta. E, de fato, encher o nosso coração de tristeza, de contrição. Paulo chegava a chorar por essas almas. Pessoas que se desviaram. Pessoas que caminham sem Cristo. Ou desviados, mas que permanecem na igreja. Enganando-se a si mesmos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa cadeira que está aí não vai salvar a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essas paredes ao nosso redor não vão salvar a sua vida. Andar com a Bíblia no seu braço, na sua mão, não vai salvar a sua vida. Dar a paz do Senhor não vai salvar a sua vida. Vestir a roupa que você veste não vai salvar a sua vida. Cristo Jesus é o único que pode salvar a minha e a sua vida dessa destruição terrível e eterna que está lá diante de nós. E por quanto tempo mais nós vamos continuar evitando essa verdade? Nós vamos continuar nos enganando a nós mesmos, vivendo uma vida medíocre longe de Cristo, brincando de ser crente, achando que porque domingo após domingo eu estou aqui, isso basta para o Senhor. O fim destes que estão brincando com Cristo é a destruição. A cruz que salva nos chama para uma vida crucificada. Uma vida onde Cristo é a nossa paixão suprema. É tudo para Ele, é tudo por Ele. Será que vale a pena as coisas desse mundo que nós estamos trocando por Cristo? Qual delas nós levaremos para a glória conosco? Qual delas irá no nosso bolso? Qual delas irá na nossa mochila? Qual nós arrastaremos para a glória? E nós estamos trocando
uma realidade eterna por coisas que estão passando. O verso 20 ele diz, voltando para Filipenses 3, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança não é para essa vida aqui. A nossa alegria não está aqui. A nossa felicidade não está aqui. A nossa paz que nós buscamos não está aqui. O conforto que nós esperamos não está aqui. Sabe de uma coisa? A educação não vai resolver a nossa necessidade, a nossa realidade. Quantas pessoas estão apostando nisso? Qual é a solução para o mundo, para os problemas desse mundo? Educação. Não é educação. Em Brasília está cheio de homens educados que caminham para a perdição dia após dia. A solução para o nosso país não é um governante político, não está na política. Se nós elegermos esse ou aquele candidato, então nós viveremos no paraíso. Não, essa não é a mensagem de Cristo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo dia após dia crentes em Cristo Jesus colocando a sua esperança nestas coisas. Homens e mulheres que falam mais sobre política do que sobre Cristo, que estão mais preocupados com quem vai ser o próximo na eleição do que com Jesus. Mas a nossa pátria não é aqui. O que nós esperamos é aquele que vai chegar aqui para nos resgatar. Nós esperamos o nosso Jesus, o nosso Salvador. Nós lutamos nesse mundo, nós não entregamos esse mundo de mãos beijadas aqui para o diabo, para os ímpios. Mas nós não lutamos na esperança de que nós vamos resolver os problemas desse mundo. Nós lutamos apenas para não deixar ele estragar logo de vez, ele apodrecer logo de vez. A gente fica tentando salgar ele um pouquinho mais, para que a gente possa ainda por um pouco mais de tempo adorar o nosso Senhor sem sermos perseguidos. Mas a nossa esperança não está nisso. A nossa esperança está nele quando ele vier. Eu posso deixar tudo. Eu posso perder tudo. Porque esse mundo é um hotel para mim. Esse mundo não é a minha casa. Esse mundo não é o meu lar. Eu não fui feito para essa vida agora, para este mundo do jeito que ele está. Eu fui feito para o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, onde o Senhor virá. É para lá. Quando eu coloco a minha esperança nas coisas aqui, eu estou colocando a minha esperança numa coisa que vai acabar, que vai ser destruída, que vai ser desfeita. A nossa pátria está nos céus. E eu já devo viver agora sob a lei do meu país, que é a glória. Esse novo país, essa nova pátria para onde o Senhor me chamou e de onde Ele está vindo. Eu já devo viver como um cidadão de lá, agora. E as pessoas talvez vão olhar para mim e não vão entender porque eu não me encaixo. É porque eu não sou mais um cidadão daqui, eu sou um cidadão de lá. As minhas preocupações são as preocupações do meu rei. Os meus alvos, os meus objetivos nesse mundo são os alvos e objetivos do meu rei. Porque eu sou cidadão de lá e esse mundo a minha pátria vai invadir esse mundo aqui. E eu já estou me preparando para isso. O desviado, ele vive pelas leis desse mundo apenas. Porque para ele é a única coisa que existe. É a única coisa que vale a pena. É a única coisa que ele pode tocar. É a única coisa que ele pode experimentar e ele vive por isso e pronto. Ele vai para a igreja. Ele é contra o aborto. Ele é contra o casamento gay. Ele é contra a ideologia de gênero. Ele é contra tudo isso. Pautas legítimas. Mas sabe qual é o problema? A sua paixão não está em Jesus.
ele faz disso o alvo da sua vida, a militância da sua vida, onde o seu coração está, e não em Cristo e no reino. Quantos eu encontro, supostos cristãos conservadores, que defendem até pautas que nós como cristãos defendemos, mas que vivem como verdadeiros diabos, verdadeiros demônios, cujo coração foi capturado pela deusa política e não por Jesus. Nossa pátria não está aqui. Não está aqui. Essas pessoas até usam o nome de Jesus, mas não querem ser como Jesus. Não se sacrificam por Jesus. Nada. Não se sacrificam para arrancar almas do inferno. Se sacrificam para arrancar pessoas para a sua ideologia. Não mexem uma palha pelo reino de Deus. Não vivem à luz do que vai acontecer. Porque talvez não creiam que isso vai acontecer. Por que você se apega tanto a esse mundo que vai passar? Por que é tão difícil para você perder algumas coisas nesse mundo? Abrir mão de algumas coisas nesse mundo? Por quê? Se tudo isso vai passar. Por que você murmura tanto pelo que você não tem? Por que você murmura tanto pelo que você não pode ter ou fazer? Se tudo isso vai passar, nós não somos mais cidadãos daqui, entenda. Jesus está vindo para mudar tudo. E o verso 21 ele diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que esse texto enfatiza é, Jesus tem o poder de colocar tudo debaixo dos seus pés, e ele está vindo para transformar todas as coisas. Por isso, olha o que ele diz que ele vai transformar. O nosso corpo de humilhação. O que isso significa? Por que o nosso corpo agora é descrito como corpo de humilhação? Porque o nosso corpo agora revela que somos pó, que somos frágeis, que não somos nada. O nosso desgaste. Quem de nós consegue preservar esse corpo? Ele se desgasta, ele quebra, ele adoece, ele envelhece. É um corpo que mostra a nossa miséria. Mas o Senhor está vindo para transformar isso num corpo glorioso, um corpo semelhante ao de Jesus quando ele ressuscitou na glória. Esse corpo é um corpo sem vestígios da morte, sem mais doenças, sem mais dor, sem mais as necessidades que nos humilham aqui. O que ele quer dizer com isso, o que Paulo quer dizer com isso, é que vale a pena se desgastar por Cristo, vale a pena usar um corpo que está se desgastando para alcançar aquilo que é eterno e não se desgastará jamais. Aqui tem um homem preso dentro de uma prisão que sabe o que é sofrer, dizendo para nós, vale a pena, ele está vindo e ele vai transformar esse corpo de humilhação num corpo glorioso, um corpo que vai durar para a eternidade. O seu lindo corpo que você tenta preservar, que você tenta cultivar com uma boa dieta, com atividade física, ele vai passar, ele vai ser quebrado, ele vai envelhecer. Mas sabe de uma coisa? Se você estiver agarrado a Cristo, esse corpo vai entrar na glória, ele vai ser transformado e você vai habitar com ele. Agora não importa o quão belo você consiga ser nessa terra, se você viver sem Cristo, esse seu corpo aí vai ser destruído pelos séculos dos séculos, queimado pelos séculos dos séculos, o fim dele é a destruição. É por isso que Jesus disse, mais vale entrar sem um braço, sem um olho, sem uma perna no céu, do que com o corpo todo no inferno. A conclusão de Paulo é no capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, ele está chegando a uma conclusão, diante de tudo isso que ele disse, portanto,
amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Permanecei deste modo firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Por quê? Paulo diz, porque vocês são meus amados, porque eu tenho saudade de vocês, porque eu me alegro com vocês, vocês são a minha coroa, é o prêmio que eu quero receber naquele dia, encontrar com vocês lá. Por isso eu exorto vocês, por isso eu coloco essas realidades diante de vocês, porque eu quero ver vocês lá comigo. Permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes com Cristo. Se agarrem a Cristo. E as perguntas finais que eu quero fazer para você são: primeira, como você se vê? Você se vê como uma pessoa falha. Uma pessoa que ainda não é o que deveria ser. Ainda não é aquilo que foi conquistado para ser. Mas um cidadão do céu. Mas alguém que está caminhando para a glória. Mas alguém que quer Cristo. Eu quero Cristo. Eu quero Ele mais do que tudo. E por causa disso eu estou disposto a sacrificar tudo. A perder tudo para ganhar o que eu não posso perder. É assim que você se vê? Então clame ao Senhor e diga: Senhor, dá-me mais poder do Teu Espírito, dá-me mais poder para viver a vida que traz glória ao Teu nome. Eu quero Te agradar em tudo, Senhor. Então me faz enxergar onde eu não tenho Te agradado, onde eu tenho falhado, para que eu possa Te agradar em tudo. Me dá poder para isso, Senhor. Mas será que você talvez se veja como desviado dentro da igreja? Alguém que olha com honestidade para si e não vê. Não vê um desejo real por Cristo, um compromisso real com Cristo. Mas vive a vida como todas as pessoas que não têm Cristo a vivem. Buscando as mesmas coisas. Acordando e dormindo e se sacrificando pelas mesmas coisas. Será que é assim que você tem se enxergado? Eu tenho uma palavra de Tiago para você. Tiago capítulo 4, versos de 7 a 10. Ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, que um dia quer uma coisa, outro dia quer outra, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. O que eu quero dizer para você hoje é: se prostre diante do Senhor. Não dê sossego à sua alma, não dê sossego ao seu coração, enquanto você não se encontrar agarrado com Cristo. Enquanto Cristo não for o teu maior prazer, vá, corra, humilhai-vos na presença do Senhor, se derrame na presença dEle, e Ele te exaltará. O Senhor Jesus diz que todo aquele que for trazido a Ele, de maneira alguma Ele lançará fora. Então corra para Cristo, vá para Cristo, morra para esse mundo e viva para Cristo. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, e nós te pedimos, Senhor, que ela seja real entre nós. E nós te pedimos que o Teu Espírito aplique ela, Senhor Deus, no mais profundo do nosso coração. E que o Senhor nos dobre diante dos Teus pés, porque ali é o melhor lugar para estarmos, ó Deus, é diante do Teu trono de graça. Ó Senhor, se temos vivido longe do Senhor, se há áreas da nossa vida, Deus, que têm sido dominadas pelo pecado, que têm sido dominadas pelo mundo, que ainda não foram, Senhor Deus, convertidas a Ti. Ó Deus, venha com poder e transforma. O Teu poder pode transformar o pior dos pecadores. Jesus está vindo para transformar tudo. E Ele já começou essa obra de transformação agora.
Então venha e nos transforme, Senhor, venha e nos faça enxergar, venha nos dê poder para viver a vida espiritual que nós não conseguimos por nós mesmos. Se há no nosso meio, Senhor, pessoas que têm andado desviadas do Senhor, embora continue vindo à igreja, traga despertamento, traga quebrantamento, traga, Senhor Deus, vida, vivifica-os, ó Deus. Se há pessoas, ó Deus, que têm andado longe do Senhor, traz de volta com as tuas cordas de amor. Faz com que elas experimentem o teu amor, Senhor, e assim elas não quererão outro lugar senão a tua presença. Abençoa o teu povo, Senhor. Nos abençoa, nos ajuda a andarmos contigo a cada dia, porque nós queremos ser encontrados contigo naquele dia, não com aqueles que estão caminhando para a destruição. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém.